gostaria de compartilhar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. O Salmo de número 42 e 43, são salmos dos filhos de Corá. Anteriormente esse salmo era apenas um, mas por uma questão provavelmente de se apresentar melhor, esse salmo, na organização, os organizadores, movidos pelo Espírito Santo, colocaram dois salmos, dividiram em dois salmos, mas vocês vão perceber que eles são salmos muito parecidos, praticamente eles se completam, até porque eram um só apenas, tá bom? Diz assim: ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá, diz assim a palavra do Senhor: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. Nas terras do Jordão e no Monte Hermão e no Monteiro de Mizar, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Ou por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 43 diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai querido, louvado seja o teu glorioso nome. Mais uma vez, Senhor Deus, eu quero apresentar diante do Senhor as nossas vidas, Senhor, principalmente o nosso coração. É possível, Senhor, que aqui existam muitas pessoas, Senhor Deus, que adentraram este lugar porque querem ser curados, querem ter o seu coração curado, querem se apresentar diante do Senhor, muitos talvez como uma última tentativa. Talvez, Senhor Deus, pessoas angustiadas, entristecidas mediante as coisas dessa vida, as dificuldades dessa vida, quem sabe pesando os seus próprios pecados. Oh Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, mediante o agir do Teu Espírito, traga cura nessa noite. Cura o nosso coração, Senhor. Nós sabemos, Pai, que somente a Tua palavra pode trazer verdadeira cura, mediante a ação do Teu Espírito. O
O Senhor é o Deus que usa a tua palavra. Por isso, Pai, nós confiamos em Ti e pedimos, Senhor, que mais uma vez fale ao nosso coração. Nós fazemos isso em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, meus amados, o Salmo 42 e 43 são salmos dos filhos de Corá. Eu quero pedir licença para você para dar uma informação a respeito dos filhos de Corá só mais à frente. Por enquanto, eu quero apenas dizer que os filhos de Corá eram cantores no templo. Eram pessoas que faziam parte do dia a dia dos levitas do templo, dos cantores, daqueles que serviam no templo. E assim como vários, assim como também como Asaf e outros que também compuseram salmos, o próprio Davi, eles estavam muito cientes daquilo que estava acontecendo, das coisas que estavam acontecendo no reino, daquilo que estava acontecendo com o povo, dos sofrimentos, das angústias, das ameaças. Eles estavam muito cientes do sofrimento do rei Davi. Aliás, alguns comentaristas dizem que os filhos de Corá fizeram e compuseram esse salmo pensando muito no sofrimento de Davi quando ele foi traído pelo seu filho Absalão. Portanto, esse é um salmo cheio de lamentação, cheio de tristeza, mas também cheio de esperança. É um salmo em que você não vai perceber uma sequência de sentimentos. Você vai perceber que, assim como nós também, assim como o nosso coração também, às vezes nós somos uma mistura de sentimentos, uma mistura de atitudes. Você vai perceber ele se lamentando, entristecido, e também vai perceber ele cheio de esperança, se lembrando de coisas belas, se lembrando do passado bom. Você vai perceber o salmista numa mistura de sentimentos, como muitas vezes nós também somos, uma mistura de sentimentos. E por isso também nós somos pessoas que sofrem. O nosso coração é um coração que sofre. Nosso coração por vezes vagueia por lugares difíceis. Nosso coração por vezes, por conta dos nossos próprios pecados, ou mesmo dos pecados de outras pessoas, nosso coração sofre. Por vezes nós ficamos muito doloridos na alma. E é por isso que esse é um salmo que derrama a alma, que derrama o ser diante do Senhor. O tema dessa mensagem é a cura para o coração. Cura para o coração. Por quê? Porque sempre que você vê a alma, como diz aqui no Salmo 42, quando o salmista diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Em muitos lugares na Bíblia você vai ver a palavra coração. Coração. E o que é o coração, meu querido? Como nosso querido presbítero Osmar já disse aqui, o coração é a sede das nossas emoções, das nossas volições, dos nossos desejos. O coração é o nosso ser. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de você de verdade, de quem eu sou de verdade, por baixo dessa casca, desse tabernáculo, por baixo do meu olhar, por baixo daquilo que eu falo. É quem eu sou de verdade, é o meu caráter verdadeiro. É aquele coração que só Deus conhece, que eu conheço, mas não conheço tão profundamente quanto o próprio Deus. Quando o salmista diz: olha, minha alma suspira, ou porque está abatida a minha alma, ele está derramando seu coração diante de Deus. Ele está sendo sincero, ele está sendo honesto, e ele está demonstrando e falando com Deus que sabe e o conhece muito bem, quem é Ele de verdade. E eu quero convidar você nessa noite, meu querido, a buscar a cura para o seu coração. Quero convidar você a se derramar nessa noite diante de Deus. Quero convidar você a buscar em Deus o seu refúgio. Quero convidar você e fazer de certa forma uma pergunta que Jesus fez certa vez para o paralítico de Betesda, lá em João capítulo 5. Queres ser curado? O que nós vemos aqui é um homem cheio de angústia e tristeza, porém também um homem que demonstra a cura que ele encontra no Senhor.
Eu quero dizer para você que você pode sair daqui dessa noite sim com seu coração curado, com seu coração regozijante, com seu coração na presença de Deus, com seu coração prestes a adorar a Deus, porque o Deus da cura, o Espírito Santo que cura está presente aqui. Amém? Eu quero convidar você a, junto comigo, partilhar dessa palavra. E eu quero apresentar para vocês alguns passos que eu percebo nesse salmo, que podem nos apontar o caminho para a cura do coração. Se você quer, e se você é como eu, um pecador imperfeito, com certeza nós precisamos de cura constantemente. Precisamos nos apresentar diante de Deus para sermos curados. E esse texto vai nos mostrar alguns caminhos para essa cura. Eu quero apresentar para vocês aquilo que o Senhor falou ao meu coração na análise desse salmo. Que algumas atitudes desse salmista que podem também nos ajudar a sermos curados. E a primeira atitude que salta aos olhos, e você não vai encontrar aqui uma sequência na ordem do início do salmo ou do final, mas durante todo o Salmo 42 e 43, que anteriormente era um salmo só, mas você vai encontrar aqui, a primeira atitude fundamental do salmista é o quebrantamento. Um quebrantamento. Eu poderia chamar também de lamentação. O salmista aqui, ele lamenta diante de Deus, e ele se derrama diante de Deus, e ele apresenta a sua alma diante de Deus de uma forma, queridos, muito sincera e muito honesta. Ele apresenta o seu sofrimento, ele derrama o seu sofrimento diante de Deus, porque ele sabe que ele está diante de um Deus que conhece o nosso coração. E é por isso que ele diz assim, versículo 3: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Aqui ele lamenta o fato de que ele não consegue mais parar de chorar, tal é a sua dor. Tal é o seu sofrimento, ele não consegue. Ele diz aqui que as suas lágrimas têm sido o seu alimento dia e de noite. Irmão, você já percebeu, você consegue imaginar, consegue colocar essa imagem no seu pensamento, na sua mente? As lágrimas sendo alimento. Já se sentiu assim? Alimentado pelas suas próprias lágrimas. Claro que é uma metáfora do sofrimento. E ouvindo de repente algumas pessoas, escuta, mas que sofrimento é esse seu? Você não confia no Senhor? Sempre tem aqueles amigos de Jó, né? Aqueles que acham que o crente não sofre. Eu quero dizer para você que crente sofre. Crente sofre. Às vezes até mais do que os outros. Sabe por quê? Porque o crente, o cristão, aquele que busca a Deus, ele está na contracultura do mundo. Por isso ele sofre as agruras desse mundo sem Deus muito mais. Porque ele leva a sério também os seus próprios pecados. O verdadeiro cristão, ele não lida com os seus próprios pecados de uma maneira superficial. Por isso ele sofre. E então ele lamenta diante de Deus. E ele diz assim: as minhas lágrimas tem sido o meu alimento de dia e de noite. No versículo 7, dê uma olhada aí, junto comigo. No versículo 7 diz assim: um abismo chama outro abismo, e ao fragor das tuas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui ele está dizendo: olha, o meu sofrimento é tal, o meu sofrimento é tão grande que é como se eu estivesse no mar e as ondas passando sobre mim. É como se eu estivesse embaixo de uma grande cachoeira, e aquelas águas pesadas estão passando, e aquela tempestade, aquelas vagas estão passando sobre mim. Tal é o meu sofrimento. No versículo 9 ele chega a dizer: Senhor, minha rocha, o Senhor se esqueceu de mim? Eu quero perguntar para você: algum dia você já se sentiu assim, como as ondas passando, uma tempestade sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, sobre o seu corpo até? Às vezes o corpo sofre por conta da angústia, da tristeza.
Você, de repente, alguma vez já pensou ou perguntou para Deus: Deus, o Senhor esqueceu de mim? Às vezes parece que Deus se esquece da gente, parece. E Ele está sendo muito sincero ao dizer isso para Deus, muito honesto. Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos estão esmigalhados, esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, Deus, dizendo, o teu Deus onde está? Ele repete isso. Ele repete, fala às vezes algumas coisas repetidas para demonstrar o quanto ele está sofrendo. Ele lamenta diante de Deus e ele se quebranta diante de Deus. E eu quero convidar você a ser um lamentador diante do sofrimento. Eu não estou falando aqui, eu repito, tá? Eu tenho dito isso aqui em algumas pregações minhas. Eu não estou falando para você ser um murmurador, é diferente. Murmurador é um infantil. O murmurador é alguém que nunca está satisfeito com nada. O murmurador é um ingrato. O murmurador é aquele que fica cobrando de Deus e apresentando e culpando Deus dos seus próprios pecados. Aliás, lá em Lamentações capítulo 3, existe uma frase muito maravilhosa e muito importante, que sempre eu trago à memória: aquele que tiver que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados. Não coloque a culpa em Deus. Você pode se derramar diante dele, você pode se quebrantar diante dele, chorar. Aliás, bem-aventurados os que choram, meus irmãos. Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, nas bem-aventuranças, ele diz: felizes aqueles que choram. Sabe por quê? Porque aquele que chora por causa do pecado, por causa da angústia, por causa da maldade, ele será consolado. Aquele que chora por causa do pecado, ele está chorando diante da pessoa certa, que é Deus. Aquele que chora por causa do pecado, por causa da angústia, por causa do sofrimento desse mundo, apresentando de Deus a sua angústia, é porque ele não quer mais uma vida superficial. Aquele que chora diante de Deus é porque não está cauterizado, levando a vida no piloto automático. Aliás, quanto tempo faz que você não chora e se lamenta diante de Deus? De repente a sua vida meio que entrou no piloto automático. Eu vou na igreja, eu faço os meus serviços religiosos, o que é muito bom e deve ser feito, mas a coisa ficou meio que mecânica assim, não é verdade? Faço aquela oraçãozinha antes de comer, e eu não amo mais o meu Deus, não demonstro mais paixão. E não levo muitas vezes Deus a sério. O lamentador é alguém que leva Deus a sério. O lamentador é aquele que leva Deus a sério. Lamentar não é pecado não, irmãos. Lamentar é coisa de um coração que ama Deus e que quer ver mudança. O salmista, ele está lamentando porque ele quer mudança. Ele quer transformação. Ele quer a paz. Ele quer apresentar diante de Deus a sua angústia. E ele fala assim: eu não tenho para quem apresentar, eu não posso, diante de quem que eu vou fazer isso? Porque o murmurador, ele fica apresentando as reclamações dele diante das pessoas. Ele não fala com Deus. Ele fica falando para os outros, reclamando. Murmurar é diferente de lamentar. Murmurar é coisa de gente que ainda precisa crescer. E às vezes a gente murmura mesmo, não é verdade? Às vezes nós somos como aquele povo do Egito, com saudade das panelas, dos pepinos do Egito. Ah, Moisés, por que o Senhor trouxe aqui a gente nesse lugar? Estava tão bom lá. Com saudade da escravidão. O Senhor trouxe a gente aqui para esse deserto. Não prestando atenção na nuvem, no céu de dia, na coluna de fogo à noite. Deus, o Deus do universo, presente todos os dias. E eles reclamavam. Coração ingrato, insatisfeito. Esse é o murmurador. Agora o lamentador não. O lamentador, ele quer justiça. O lamentador, ele quer
a presença de Deus. O lamentador, ele quer a paz. O lamentador, aquele que lamenta, aquele que tem um coração quebrantado, a palavra de Deus diz que jamais Deus rejeitará. Eu quero convidar você a quebrantar-se diante de Deus nesta noite, a apresentar o seu ser e o seu coração para ser curado, a fazer como Abacuque: até quando, Senhor, gritar-te-ei violência e não me ouvirás? Como se Deus não pudesse ouvir a gente, né? Mas Abacuque, homem de Deus, ele apresenta a sua angústia: até quando, Senhor? Até quando? Até quando, como Davi, Salmo 13, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando eu vou ficar entristecido? Homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, mas lamentando diante de Deus. O lamento é algo tão importante, queridos, diante de Deus. O lamento não significa que você não está feliz ou alegre em Deus. O lamento significa que você está sofrendo, está doendo. E você sabe que só Deus pode te curar. Esse é o lamentador. Aliás, lamento é coisa tão importante que tem um livro inteirinho chamado Lamentações, do profeta Jeremias. Lamento é tão importante que o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, na cruz, disse: Deus meu, por que me desamparaste? É um lamento. Por que me desamparaste? Jesus Cristo, em toda a sua humanidade, ele lamenta diante do Pai, porque ele estava abandonado na cruz por causa dos meus pecados e dos seus. E às vezes a gente fica com vergonha de lamentar, né? Sendo que o próprio Filho de Deus lamentou na cruz do Calvário. Lamentai-se, chorai, porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Serão consolados. Deus vai consolar o seu coração, querido. Apresenta-te diante dele com sinceridade. Mostra quem você é de verdade. Você não precisa fazer de conta e nem fingir diante de Deus. Não adianta. Não adianta fingir. Ele conhece nosso coração, então não finge não. Pode chorar, pode dizer que está doendo. Às vezes o choro não é lágrima de verdade, não é uma lágrima materialmente, mas o coração chorando por dentro. Às vezes você não é uma pessoa de chorar, apesar que eu acho que é muito bom. Aliás, o salmista diz que as lágrimas dele eram um alimento de dia e de noite. Mas às vezes é o seu coração que vai chorar internamente. Então não se contente com uma vida superficial. Não se deixe cauterizar por uma vida sem lamentação e sem quebrantamento. Não fica no piloto automático, para que você seja curado. Amém? Segundo lugar, queridos. Segundo lugar, talvez seja o principal tema desse salmo, talvez seja os principais versículos desse salmo, porque ele repete 3 vezes nos 2 salmos, 2 vezes no 42 e 1 vez no 43. E é maravilhoso, porque depois de lamentar, há um momento em que ele diz assim, versículo 5, dá uma olhada aí no versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Deus meu. Versículo 11, dê uma olhada no que está escrito. Versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Salmo 43, versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Em segundo lugar, eu quero para que você seja curado, tenha o seu coração curado, suas emoções curadas. Eu quero convidar você a pedir para Deus sondar o seu coração. Eu quero pedir para você, eu quero dizer para você, e isso é para mim também, a fazer como Davi lá no Salmo 139, quando depois de apresentar teologicamente os atributos de Deus, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência,
e de falar do Deus Criador e maravilhoso, tem um momento que de repente ele se lembra dos seus inimigos, e ele se lembra da santidade de Deus, e ele começa então a fazer uma oração imprecatória, e ele fala: ó Deus, esses inimigos, os inimigos do Senhor, eles fazem coisas contra o Senhor, e eu quero dizer para o Senhor que eu os odeio com ódio consumado. Até meio que destoa do Salmos. Você está lendo o Salmo 139, aquela maravilha teológica dos atributos de Deus, aquela coisa maravilhosa. De repente, Davi começa a amaldiçoar os inimigos e a dizer do seu ódio contra os inimigos, levado por um fervor de santidade, e isso era muito comum dos profetas. Davi ele é tomado por um sentimento de profeta, e ele começa então a denunciar diante de Deus, no Salmo 139, tá? Estou falando do Salmo 139. Mas você vai perceber que logo após fazer isso, parece que Davi, ele percebe que ele meio que saiu do prumo. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos, prova-me, conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Dá a impressão que Davi falou assim: caramba, parece que eu exagerei aqui. Ah, Deus, talvez eu tenha saído do prumo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Davi chama o seu coração para conversar e começa a analisar que talvez ele tenha exagerado. E aqui o salmista, no Salmo 42, Salmo 43, ele diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Ele chama a alma para conversar. Ele conversa com a sua própria. Você já fez isso? Já olhou no espelho e falou: cara, por que você está fazendo isso? Já fez isso? Você já olhou no espelho e falou assim: cara, tu é muito... deixa para lá. Como diz o meu presbítero Osmar, você já olhou no espelho e falou assim: rapaz, mas tu faz presepada. Larga de ser bobo. Você já chamou o seu coração para conversar, queridos? Pois o salmista, ele chama o coração dele para conversar. Ele faz isso. Chamar o coração para conversar é perguntar para a nossa alma e pedir para Deus sondar e ajudar você a encontrar, como disse o meu querido Osmar, citando a palavra de hoje de manhã, os ídolos do seu coração. Quais são os seus amores? Quais são os seus temores? Porque normalmente os nossos amores e os nossos temores são aqueles que muitas vezes nós colocamos diante de Deus e no lugar de Deus, e tomam conta da nossa vida, da nossa alma, muitas vezes até sem a gente perceber. E aí quando a gente vai ver, a gente já abandonou o nosso Deus e estamos servindo a outros deuses. Quem sabe esse filho de Corá que está aqui escrevendo esse salmo, ou os filhos de Corá pensaram nisso, ou o salmista pensou nisso. Por que está abatido a minha alma? O que está acontecendo com você? Por que eu estou angustiado? Tem um momento que ele diz assim: por que eu estou lamentando tanto? Será que eu não confio no Senhor? Por que estás tão abatida? Talvez porque ele tenha pensado que o abatimento da sua alma, na realidade, é porque ele tinha saído da presença de Deus. Uma mistura de sentimentos aqui. Talvez porque ele tinha percebido que de repente havia alguns ídolos no seu coração que precisavam ser extirpados. Sim, queridos, muitas vezes nós temos coisas no nosso coração, coisas terríveis, e às vezes são coisas boas que a gente transformou em deuses. E é maravilhoso, a maravilhosa teologia reformada nesse sentido, porque quando nós falamos de coração e quando nós falamos de pecados ou do pecado que habita em nós, muito dentro da teologia reformada a gente fala muito mais de motivações e não somente de atitudes. De forma que chamar o seu coração para conversar e pedir para Deus sondar o seu coração é analisar as nossas motivações. Sim, às vezes nós precisamos parar de fazer coisas, às vezes nós precisamos mudar de atitudes, às vezes nós precisamos jogar alguma coisa fora, mas sondar o coração tem a ver com as nossas motivações.
dos nossos amores, aquilo que nós amamos. Às vezes, querido, nós amamos segurança, às vezes nós amamos prazer, às vezes nós amamos conforto, às vezes nós amamos coisas que são boas, às vezes nós amamos pessoas e colocamos pessoas no lugar de Deus, e às vezes justamente por conta disso, porque nós amamos coisas que não deveríamos amar, vem o sofrimento, a angústia, a tristeza, e nós então saímos da presença de Deus e começamos a viver uma vida superficial, religiosa, servindo a outros deuses, deuses do nosso coração. Quando a Bíblia fala de idolatria, é claro que ela não está falando só de levantar um altar ou construir um Deus falso de pedra. Não, ela está falando de tudo aquilo que toma o seu coração no lugar de Deus. É por isso que a gente sempre precisa chamar o nosso coração para conversar. E perguntar: por onde você anda, coração? Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, algum ídolo. Sonda o meu coração e vê quais são os meus pecados, aquilo que eu preciso deixar de lado. Mas por quê? Porque eu amo o Senhor. Porque muitas vezes, queridos, nós precisamos substituir o amor dos ídolos por um amor verdadeiro a Deus. Aliás, sempre é bem melhor assim. A cura, sem dúvida nenhuma, a cura verdadeira está em nós deixarmos de amar demasiadamente coisas às vezes até tão boas, sensações, sentimentos, desejos, para amarmos a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele sim, Ele é a Ele quem nós devemos amar. Ele é o nosso verdadeiro Deus. A Ele nós devemos entregar nossa vida. Nós devemos viver por Ele, porque Ele se entregou por nós. É por Ele que nós devemos viver. Então quero convidar você nessa noite a fazer uma análise e perguntar para a sua alma, para o seu coração: por onde você anda? Por que está tão abatido? O que está acontecendo com você? Ou então simplesmente falar: Senhor, sonda o meu coração e vê se existe algum caminho mau. Vê, Senhor Deus, se essa tristeza, se essa angústia não tem a ver com pecados e ídolos do meu coração, ou simplesmente porque eu não estou amando o Senhor, ou porque eu estou amando mais coisas do que o Senhor na minha vida. Porque existem muitas coisas em primeiro lugar na minha vida, no lugar do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: normalmente há. Normalmente há. Então vamos fazer uma troca de amor. De repente a gente precisa deixar de amar certas coisas para amar o Senhor verdadeiramente. Aliás, é isso que o salmista faz aqui, depois da sua análise. É isso que ele faz aqui. O que você precisa abandonar? Quais são os seus amores? Quais são os seus temores? O que você tem amado mais do que Deus? Você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça, com a certeza que o restante, tudo que você precisa, vos será acrescentado? Você confia, você tem confiado realmente no Senhor? Ou você tem confiado no seu próprio braço? Aliás, eu quero dizer uma coisa para você: muitas vezes o maior ídolo do nosso coração se chama ego, se chama eu. Eu confio, eu posso, eu resolvo a minha situação, eu vou conseguir. E o chamado do Evangelho é justamente para a gente deixar de ser autocentrado e de se preocupar apenas com nossos próprios amores e descentralizar do nosso próprio ego para viver para Deus e para o próximo. Essa é a revolução do Evangelho. A revolução do Evangelho, querido, é viver para Deus. A revolução do Evangelho é viver para o outro. Porque no Evangelho ele parte do pressuposto que a gente já se ama demais, que a gente se preocupa muito já com as nossas próprias coisas. É por isso que Jesus falou assim: ama a Deus e ama o teu próximo como você já se ama a si mesmo. A gente já se ama demais, queridos. A gente já se preocupa muito com as nossas próprias coisas, os nossos amores, as nossas necessidades. Eu preciso disso, eu preciso disso. Não, querido, não. Nós não somos o centro do universo.
voltemos para Deus e para o próximo, para a glória do nome do Senhor. Em terceiro e penúltimo lugar, eu quero convidar você a clamar. Depois de lamentar, depois de sondar o coração, chamar a sua alma para conversar, o seu coração para conversar. Aliás, tem uma música do Estênio Marços, muito bonita, que tem um refrão assim: puxa a cadeira, ó minha alma, que eu quero te perguntar, por que me tiras a calma? Nananana. E o resto eu não sei, não me lembro. Puxa a cadeira, ó minha alma, puxa a cadeira, vamos conversar. Ó o coração, vamos bater um papo aí. Pedir para Deus sondar o nosso coração. Mas em terceiro e penúltimo lugar, queridos, eu já estou terminando, tá? Terceiro e penúltimo lugar, eu quero convidar você a clamar. Veja bem, não é reclamar. Nós já lamentamos diante de Deus, mas a clamar. O salmista, ele começa o salmo dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu quero convidar você a ter sede de Deus, a clamar a Deus e a buscar aquele que pode verdadeiramente resolver o seu problema, resolver a sua situação. Aquele que pode verdadeiramente ir até você com um bálsamo, um refrigério para a sua alma. Aquele que pode verdadeiramente trazer paz, porque muitas vezes a gente fica confiando na gente mesmo e a gente se esquece de clamar aquele que tudo pode. A gente esquece-se de ir a Jesus Cristo, que pode carregar o nosso fardo. Aliás, não foi isso que ele disse, Jesus? Vinde a mim, vós que estáis cansados. Vinde a mim. Ele está convidando. Venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No capítulo 43, no Salmo 43, ele diz assim: faze-me justiça, ó Deus, pleiteia minha causa contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele clama por justiça, e a palavra de Deus lá nas bem-aventuranças, Jesus Cristo, ele diz: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado aquele que clama ao Senhor com sede de justiça. Bem-aventurado, querido, aquele que tem sede de Deus. Eu quero perguntar para você: você tem sede de Deus? Você precisa de Deus, ou você acha que você se basta? Eu quero dizer para você: eu não me basto, eu não consigo, sozinho eu não consigo. Eu preciso clamar ao Senhor. Como o texto que o Osmar acabou de ler, Ele mesmo diz: eu sou o seu socorro. Ele mesmo diz para nós essa noite: eu sou o socorro de vocês. Então clamem ao Senhor. Faz-me justiça, ó Deus. Versículo 3 do Salmo 43, ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Clama ao Senhor para que Ele lhe dê a sua palavra, a sua verdade. Clame ao Senhor, querido. Não se cale, mas clama ao Senhor e seja curado em nome de Jesus. Mas em último lugar, após a lamentar, chorar diante de Deus, após sondar o coração e clamar diante do Senhor, eu quero convidar, e aí eu termino com isso, quero convidar você também essa noite a se alegrar em Deus e a se lembrar de tudo que Ele fez por você. Eu quero convidar você a se lembrar de quem nós somos em Deus. Eu falei sobre isso hoje de manhã. E eu quero dizer para você que o salmista, ele se lembra disso. Quando ele fala da sua alma que está perturbada, ele diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, eu ainda o louvarei. Ele se lembra da alegria de quando ele
no versículo 4, lembro-me dessas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão na casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eu quero convidar você nessa noite a se lembrar da alegria de um Deus que nunca te abandona, da alegria de um Deus que escolheu você antes da fundação do mundo, da alegria de um Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e nele nós somos perdoados, nele nós fomos redimidos. Eu quero convidar você nessa noite, querido, a ser curado, se lembrando de tudo que esse Deus maravilhoso tem feito por você. Aliás, se você está aqui nessa noite, é porque Ele trouxe você aqui para ouvir isso. Amém? Eu quero convidar você a fazer como o salmista, Salmo 43, versículos 4 e 5. Então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, Deus, Deus meu. Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, tenha esperança, porque eu ainda o louvarei. Quero convidar você a se lembrar que você faz parte de um povo amado, abençoado. Eu quero convidar você a se lembrar de Jesus Cristo na cruz, pregado numa cruz por sua causa. Eu quero convidar você a se lembrar que em Cristo Jesus os seus pecados foram sobre Ele e a sua justiça veio sobre nós. Eu quero convidar você para ser curado nessa noite, a se lembrar que esse Deus verdadeiramente te ama e Ele se entregou por você, e Ele se sacrificou por você na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero se lembrar que esse Deus se fez homem e foi abandonado numa cruz por sua causa e por minha causa. Isso tudo para que eu e você fôssemos perdoados. Isso tudo para que eu e você fôssemos redimidos. Isso tudo para que eu e você tivéssemos a esperança da vida eterna. E isso é motivo, querido, para você sair daqui dessa noite alegre, apesar do sofrimento, apesar da angústia. Isso é motivo para você sair daqui sabendo que não importa o tamanho dos seus pecados, ou o pecado que você tem acumulado durante tempos, ou mesmo se você chegou aqui nessa noite cheio dos seus pecados, e muitas vezes pensando que não existe mais jeito para você. Eu quero dizer que existe um Deus de braços abertos, um Deus que abriu seus braços na cruz para te acolher, por causa da sua graça e da sua misericórdia. O salmista, ele lembra aqui no versículo 8 do Salmo 42, ele diz assim: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Esse Deus que lhe concede misericórdia e graça, que você pode se derramar diante dele, confessar os seus pecados e ser curado para a glória do nome do Senhor. Seja curado. Você quer ser curado? Lamente, quebrante o coração. Peça para Deus sondar o seu coração para descobrir por onde Ele anda. Quais são as motivações pelas quais você tem vivido. Clama ao Senhor pelo socorro dEle, porque Ele pode te acudir. Ele vem até você. Aliás, Ele veio na pessoa de Jesus Cristo. E se alegre em tudo que Ele fez por você e quem nós somos nele. Somos um povo amado e redimido, salvo pela graça de Deus. Amém? Seja curado em nome de Jesus.